Capítulo 78. Fim do conflito. Quando Gavrel Nissim viu um dos seus tenentes ser morto e outro capturado, foi o momento em que ele percebeu que tinha cometido um grande erro. Na verdade, no fundo ele já sabia que insistir nisso seria ele mesmo cavando seu próprio buraco, mas devido à raiva ele havia perdido a razão, só agora sua racionalidade tomou conta. Ao ver a terrível situação que ele colocou sua oitava guarnição, um sentimento de arrependimento tomou conta. Ele pensou nas palavras do velho Rodolfo antes de se retirar. Gavrel procurou a localização do seu último tenente. Se ele pudesse, ele iria salvá-lo e ordenar que suas tropas batessem em retirada. Porém, quando ele viu seu último tenente restante recebendo rajadas e mais rajadas de projéteis, mal conseguindo levantar um escudo mágico e encolher no chão para se proteger, ele percebeu que o mesmo estava acabado. Se ele fosse salvá-lo, teria que enfrentar os 3 tenentes inimigos e mais o Victor. Ele já era. É melhor eu sair daqui. Gavrel se decidiu. Ele usaria a morte do seu último tenente para ganhar algum tempo para si mesmo e o restante das tropas. Só de pensar na vergonha e humilhação que ele sofreria por perder todos os seus tenentes contra a 13ª, seus dentes rangeram. Assim que ele estava prestes a emitir um comando de retirada, ele sentiu uma sensação ruim em suas costas. Tem. Gavrel rapidamente balançou seu machado tentando proteger seus pontos vitais. Ele recebeu um golpe direto na região próxima dos rins vinda da parte de trás de suas costas. Mesmo desviando boa parte do dano, o golpe ainda havia perfurado seu corpo. Quem é? Gavrel gritou enquanto se afastava. Oh, já se esqueceu de mim? Pensei que já éramos íntimos, Gavrel. Victor disse com um sorriso cheio de zombaria. O que? Como você chegou até aqui? Gavrel gritou assustado ao ver que era Victor. Ele atualmente estava na parte de trás das suas tropas. Ele deduziu que Victor também estaria em seu próprio local de comando. Já que ele havia lutado contra 3 capitães ao mesmo tempo, ele deveria estar descansando do outro lado do campo de batalha, aproveitando quando os 3 capitães recuaram. Ao ver como Victor havia conseguido não só chegar até ele atravessando suas tropas, como até mesmo chegado tão próximo de si mesmo sem que ele percebesse, isso o deixou completamente alarmado. Gavrel colocou uma das mãos na lateral de seu corpo onde ele havia sido ferido. Percebendo que o sangramento não parava, ele desistiu de estancar o ferimento e tirou uma poção de sua pulseira de armazenamento e a bebeu. Victor apenas o olhou fazer isso com um rosto sorridente. Seu sorriso e falta de ação causou um mal-estar em Gavrel, como se algo estivesse errado. Você deve estar se perguntando, por que eu não tentei te impedir de usar a poção de cura, certo? É bem simples, é que se você morrer muito rápido, isso vai ser chato. Victor disse gargalhando. Ouvindo isso, Gavrel ficou vermelho de raiva. A coisa que ele mais odiava era ser subestimado e menosprezado. Ele levantou seu machado que estava banhado por magia amarela e gritou, atacando Victor. Victor por sua vez viu o machado vindo em sua direção e não defendeu o ataque, mas apenas desviou. Svi. O ataque do machado passou a centímetros do corpo de Victor. Depois disso ele recuou alguns passos e continuou olhando Gavrel com um sorriso bizarro. Gavrel não tirou os olhos de Victor por um instante e ficou com ainda mais raiva ao ver o sorriso de deboche no rosto de seu inimigo, mas antes que ele pudesse explodir de raiva novamente, sentiu algo de errado. Por que meu machado está tão leve? Gavrel se perguntou ao não sentir o peso habitual de sua arma. Quando ele olhou para suas mãos, ele finalmente entendeu por que não sentia o peso do machado. A visão à sua frente o deixou horrorizado. Suas 2 mãos ainda estavam firmemente agarradas ao machado, mas estavam no chão. Ele não sentia o peso do machado porque ele não tinha mais mãos. Ai! Minhas mãos! Não! Maldito Victor, maldito! Gavrel gritou feito um louco. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ele olhou para Victor e só agora percebeu que o mesmo estava desarmado, porém olhando mais de perto ele viu que na verdade ele segurava um punho de uma espada, mas não havia fio. Como se percebesse o olhar de Gavrel, Victor moveu a mão e um leve reflexo ondulou, revelando que naquele espaço vazio na verdade existia uma espada afiada. Magia de vento e luz. Seu maldito traiçoeiro. Ah, minhas mãos. Gavrel gritou novamente. Alha. Victor não resistiu e caiu na gargalhada, como se a coisa que ele estivesse vendo fosse a coisa mais cômica do mundo. Ei Gavrel, quer uma mãozinha aí? Ha. Victor continuou rindo com uma risada maníaca, fazendo jus a seu nome como Capitão Louco. TSK Capitão, depois você fala que a culpa da má reputação da 13ª é nossa, mas você parece um lunático agora.
Raul em algum momento havia aparecido não muito longe de Victor. Ele estava com os braços cruzados e o rosto cheio de sangue. Em volta estavam vários corpos de soldados completamente quebrados. Olha primeiro para você antes de apontar o dedo, seu merda. Victor disse apontando para os soldados cortados ao meio ou com membros quebrados. Raul fingiu ignorância, como se não entendesse do que ele estava falando. E então, você vai matá-lo? Raul perguntou com curiosidade. É claro. Victor respondeu com um sorriso brincalhão. Quando Gavrel ouviu isso, seu coração disparou. Ele olhou para os lados tentando buscar rotas de fuga ou alguém que pudesse ganhar tempo para ele, mas quando olhou em volta, seus soldados pessoais já estavam espalhados pelo chão, todos mortos. Ainda havia cerca de 40 soldados comuns a cerca de 30 metros dele, mas todos estavam aterrorizados. Tudo o que eles ouviram foi um grande barulho na parte de trás. Quando se deram conta, os guardas pessoais de seu capitão já estavam todos mortos e o próprio estava com as duas mãos desmembradas. Quem deles ousaria atacar esses monstros? Você entendeu, né, Gavrel? Ninguém vai vir te salvar, então vamos nos divertir um pouco mais. Você vai aprender o que acontece com quem ataca a minha 13ª, e Victor disse com um sorriso feliz. Afaste-se de mim. Fernando estava na parte de trás das tropas da 13ª, ele não entendeu exatamente o que estava acontecendo, mas grande parte dos inimigos havia ido embora, restando cerca de apenas um terço, que agora estavam sendo empurradas com facilidade. Fernando queria ajudar, afinal essa luta era em parte por causa dele, mas quando ele tentou avançar, os soldados pessoais de Victor o impediram e pediram que ele ficasse atrás, pois ele já tinha feito o suficiente para um recruta. Isso deixou Fernando um pouco irritado, mas ele aproveitou esse momento para descansar da ativação do Anel Domus. Foi só nesse momento que ele percebeu que os efeitos colaterais do uso do Anel Domus e dos passos tirânicos que foram usados simultaneamente quando matou o subtenente, já não eram tão aparentes. Ele já se sentia relativamente recuperado. Essa habilidade, autorregeneração, é incrível. Normalmente eu precisaria de um dia inteiro para me recuperar e às vezes até precisaria de uma poção de cura, mas agora sinto que em 1 ou 2 horas vou estar completamente recuperado. Fernando pensou admirado. Enquanto Fernando estava perdido em pensamentos, ele ouviu um grande barulho de clamor. O olho! Os soldados da 13ª começaram a gritar de repente, assustando Fernando, que estava distraído. Nesse momento, os soldados da 13ª estavam levantando suas armas e gritando como loucos. Quem é a guarnição mais forte? A 13ª. A 13ª. Bum bum. Os soldados gritavam enquanto levantavam suas armas e alguns até batiam suas espadas contra seus escudos ou pisavam forte no chão. O barulho era ensurdecedor para Fernando. Nesse momento, Fernando viu as tropas da 8ª guarnição largando suas armas um a um. Ele não entendeu imediatamente o que estava acontecendo, mas quando viu a multidão de soldados abrindo caminho e Victor aparecendo, ele entendeu tudo. Victor Yudin estava caminhando calmamente, logo atrás estava Raul. Os dois pareciam que estavam dando um passeio no parque, pelo menos pareceria isso se não fosse a cabeça decapitada que Victor carregava em sua mão, a levantando alto no ar. A 13ª. A 13ª. Os soldados continuavam gritando isso incessantemente. Os soldados da 8ª guarnição que haviam largado suas armas caíram de joelhos colocando as mãos atrás da cabeça em sinal de rendição. Os soldados da 13ª rapidamente avançaram enquanto continuavam gritando. Alguns chutaram os soldados da 8ª guarnição para que eles deitassem no chão. No final havia centenas de soldados deitados no chão, rendidos com os da 13ª de pé. Os soldados deitados no chão estavam numa situação bem desagradável, já que o chão do campo de batalha estava repleto de sangue e corpos. Silêncio! Victor Yudin gritou usando magia, fazendo sua voz ecoar. Quando ele gritou, todas as tropas que estavam gritando e fazendo barulho ficaram quietas. Vendo como as mais de 500 tropas em silêncio absoluto fez Fernando ficar sem palavras, eles nem pareciam as mesmas tropas de 10 segundos atrás. E toda essa mudança havia sido feita com uma palavra. Hoje alguns idiotas tentaram prejudicar nossa guarnição usando de pretextos idiotas. E o resultado é esse. Victor disse levantando a cabeça de Gavrel. Uoin! Os soldados gritaram em comemoração. Fernando imediatamente reconheceu aquele rosto, era de um dos capitães das 3 guarnições.
Apesar de Fernando ter ficado contente que a luta acabou, ao mesmo tempo ele ficou um pouco enojado com a forma como Victor balançava a cabeça de uma pessoa como se fosse um brinquedo, mas apesar de se sentir assim ele não tinha direito de reclamar de nada, já que ele era parcialmente culpado pelo conflito, mesmo não sendo algo que ocorreu pela vontade dele. Fernando. Nesse momento Fernando ouviu uma voz familiar. Galia veio caminhando em sua direção. Assim que chegou à sua frente, sem dizer uma palavra mais, ela puxou seu rosto para baixo e deu um beijo em sua testa. Eu sabia que meu aluno não morreria. Galia disse com um sorriso cheio de uma alegria genuína. Fernando sentiu seu coração quente, mesmo com tudo isso sua professora ainda estava preocupada com ele. Fernando colocou as mãos nas mãos de Galia que segurava seu rosto. Eu não pretendo morrer cedo, professora. Se eu fizesse isso seria indigno de ser seu aluno. Fernando respondeu olhando Galia nos olhos e sorrindo. Ei, vocês não podem esperar pelo menos até chegar em casa? Uma voz foi ouvida não muito longe, era Raul. Quando ouviu essa voz foi que Galia se deu conta de que estava a centímetros do rosto Fernando. Ao perceber isso seu rosto branco ficou levemente vermelho e ela se afastou de Fernando rapidamente. Vai pro inferno, urso de zoológico. Você não entende a relação de professor-aluno, já que é um animal sem cérebro. Galia disse irritada. Raul riu ao ver a reação exagerada de Galia. Ela geralmente demorava mais antes de começar a insultá-lo. Nesse momento Ismar chegou, seu rosto estava sombrio, ele parecia também ter visto Galia próxima a Fernando. Fernando viu Victor Yudin chegar também, a cabeça que ele carregava já havia sumido de suas mãos. Fernando não fazia ideia do que ele tinha feito com aquilo e nem queria saber. Parece que acabou, capitão. Galia disse com uma voz calma. Sim, depois de hoje duvido que mais alguma guarnição de Vento Amarelo tente causar problemas para nós tão abertamente. Victor disse de forma séria. Fernando estava pensativo, um rosto sério preenchendo sua face. Eu não sou muito bom com isso, mas obrigado por me ajudar hoje. Fernando disse em direção a Victor. Victor olhou para Fernando com um olhar confuso. Você entendeu alguma coisa errada aqui, garoto. É verdade que você é talentoso, mas você acha mesmo que eu faria tudo isso, apenas por você? Que eu deixaria 60 de meus preciosos soldados morrerem, para salvar sua pele? Victor Yudin disse com uma expressão estranha. Fernando não entendeu o que ele quis dizer. Se ele não estava fazendo isso por ele, por que ele desafiou as 3 guarnições? Você é bem inocente, moleque. Se fosse apenas você eu teria te entregado na hora para evitar essa merda toda. Victor disse com um rosto irritado. Fernando sentiu um calafrio. Victor não parecia estar bancando humilde, ele provavelmente estava falando sério. Eu apenas fiz isso por mim mesmo. Atualmente toda Vento Amarela sabe que eu recrutei você para minha guarnição. Se de repente eu entregar o gênio que eu recrutei para outras guarnições por medo de ameaças, quem mais iria se juntar à 13ª? Além de classificados como loucos, também seríamos chamados de covardes e Victor respondeu como se fosse óbvio. Fernando não sabia o que dizer depois disso. De qualquer forma, obrigado. Fernando respondeu calmamente. Victor estava prestes a dizer mais alguma coisa, quando de repente seu corpo tremeu. Não só ele, como Galia, Raul e Ismar ficaram pálidos de repente. Fernando não entendeu o que estava acontecendo inicialmente, mas logo ele percebeu do que se tratava. Uma imensa pressão de repente caiu sobre ele, uma sensação de calor abrasador inundou todo o lugar e logo um raio de fogo cortou o céu.